Começa agora o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando o livro de Josué, entendendo a guerra por trás das guerras. Isto mesmo, o grande conflito cósmico que explica as batalhas que Israel e Josué tiveram que enfrentar para que o povo conquistasse a terra prometida. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui com os meus amigos para estudar com você a Palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença e por acompanhar toda semana o conteúdo que a gente faz com muito carinho. Obrigado mesmo, viu, por estar conosco. Às vezes a gente encontra pessoas pelas igrejas, nas ruas e é sempre muito bom. Eu até digo para vocês, amigos, vocês vão perceber essa experiência. Os nossos telespectadores são muito carinhosos conosco e que eles nos recebem com carinho nas suas casas. Eles até dizem, olha, você estava na minha casa aí essa semana, eu tive que assistir lá. É muito gostoso isso. Então, muito obrigado pela sua companhia. Você sabe que a gente faz esse programa com esses amigos aqui. Eu vou apresentá-los mais uma vez para vocês. Aqui é o pastor André Vasconcelos. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado, pastor Vinícius. Obrigado pelo convite. Prazer estar com você. Pastor Nilson, bem-vindo, amigo. Mais uma vez eu quero saudar a todos, né? E muito bom estar participando dessa programação aqui. E uma saudação especial para a minha família lá no Acre, para a dona Helena Caetano. Um abração para ela lá. Exatamente, muito bom. Pastor Jonatas, bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. É um prazer continuarmos nessa jornada através do livro de Josué. Por favor, ora para a gente. Claro. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e por Tua graça e por mais uma oportunidade de termos a Tua palavra aberta diante de nós. Amém. Fica conosco, Teu Santo Espírito guia aqui a nossa discussão, o nosso debate e que no final, acima de tudo, possamos terminar esses momentos que estaremos juntos com a certeza que através da Tua palavra ouvimos pessoalmente a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amigo Jonatas, uma coisa que incomoda algumas pessoas que estudam a Bíblia, até algumas pessoas que são céticas, que não têm fé, são os relatos das guerras na Bíblia e no livro de Josué isso aparece com mais força, né? Porque é um momento de conquistas, ordens divinas para extermínios, para expulsões e muitos debates acadêmicos e também populares são feitos em função dessas questões. Por favor, introduza a gente nesse cenário que é considerado ou chamado de Guerra Santa, como justificar isso, como entender isso, qual é a mensagem bíblica que está por trás disso daí? Realmente, esse é um tema muito debatido hoje em dia, né? Inclusive a Guerra Santa ainda é uma realidade em vários lugares do mundo. É verdade. Pessoas que usam, né, seus livros sagrados para apoiar, né, a destruição em massa, né, de pessoas indiscriminadamente. Muitas vezes conectados com o simples fato de serem de lugar A ou lugar B, né? E muitas pessoas leem os textos bíblicos com essa mentalidade também e acabam, às vezes, igualando a Bíblia, né, com esses outros textos sagrados, né? Então, para uma resposta satisfatória a essa indagação, ela envolve duas questões, pelo menos. Primeiro, a questão de cosmovisão, né, que tem a ver muito com o que nós chamamos, do nosso contexto, de grande conflito, a metanarrativa do grande conflito. Essa grande história, né, de um grande conflito que começou lá no céu, veio parar aqui nessa terra e todos nós estamos envolvidos. E é verdade que nós não conseguimos, né, interpretar adequadamente esses textos de guerra no Antigo Testamento, sem levarmos em conta essa guerra, esse conflito que está por trás de todos os conflitos, né? Então esse é o primeiro passo para uma resposta. Agora, também há muitas questões que estão relacionadas à compreensão literária e histórica do texto, reivindicações que às vezes as pessoas pensam que a Bíblia faz, mas na verdade não está fazendo. Então, eu acho que nos próximos 2 momentos que nós vamos ter aqui, Este e a semana que vem. E a semana que vem, a gente vai começar a responder essa questão, que é muito importante. Eu acho que nós, como cristãos hoje, precisamos estar preparados para também dar razão da nossa fé no contexto dessas guerras no passado. Muito bom. Esse tom bélico que aparece no livro de Josué, pastor André, muito em face da conquista da terra,
já aparece aí no capítulo 5, e isso é, digamos assim, comandado pela aparição de um ser sobrenatural, que nós identificamos naturalmente como o Cristo pré-encarnado, de uma forma guerreira, não é apresentado como um general, como um príncipe guerreiro. Vamos conversar um pouquinho sobre essa cena muito bonita no livro de Josué, que também marca, de novo, um chamado, um reforço a Josué cumprir aquilo que se espera dele. Acho que vale a pena a gente ler o texto, são poucos versículos. Se os nossos amigos que estão nos acompanhando estão nos acompanhando pela internet ou pela televisão, quiserem acompanhar agora, abra sua Bíblia em Josué capítulo 5, versículos 13 em diante. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Primeiro elemento aqui é esse paralelo com Moisés, novamente, né? Mais uma vez, Josué sendo comparado ao seu antecessor, Moisés. Quando Moisés vê a manifestação divina, uma teofania na sarça ardente, ele também é instruído a tirar as sandálias dos pés, porque o local em que ele está é Terra Santa. Então, isso já fala algo sobre a natureza desse ser que aparece para Josué. Se lá na sarça ardente Moisés falou com Deus, esse ser divino que aparece aqui e se apresenta como o príncipe do exército e pede para que tire as sandálias, também deve ser um ser divino, mas ele é um ser diferente do Deus Pai. Ele é o príncipe do exército celestial. Eu gosto dessa expressão aqui, o príncipe do exército, em hebraico Sarhat Savah, porque é uma expressão usada consistentemente no livro de Daniel para se referir ao Messias. Por exemplo, se a gente vai lá para Daniel, acho que vale a pena a gente acompanhar esse raciocínio. Então, Ezequiel capítulo 8, a gente encontra, por exemplo, a referência Daniel capítulo 8, versículo 11. Nós encontramos a expressão aqui, Sarhat Savah também, o príncipe do exército. No capítulo 12 de Daniel, no versículo 1, esse príncipe é identificado. Ele é chamado de Miguel, o grande príncipe. Aqui ele é o Hassar Hagadol, né? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Olha que interessante. Lá em Josué, esse príncipe aparece como o comandante das hostes celestiais, encontrando-se com o comandante das hostes terrestres de Deus, para formar, então, esse grande exército, que é o exército de Deus. Interessante que, quando a gente vê um ser divino no contexto de batalha, no livro de Daniel ou no livro do Apocalipse, também na Epístola de Judas, esse ser é chamado de Miguel. Então, Miguel contende no livro de Judas com Satanás pelo corpo de Moisés, depois que Moisés morreu. No contexto de Apocalipse, Miguel expulsa o dragão, que é um símbolo de Satanás, do céu, e faz com que o exército de Deus prevaleça, né? E o dragão arrasta, segundo Apocalipse capítulo 12, uma terça parte das estrelas do céu, ou seja, é Satanás e os seus anjos que são expulsos. E a gente vê que sempre quando há um contexto bélico, um contexto de batalha, Jesus se apresenta como Miguel. Aí muitas pessoas vão falar, né? Mas como é que pode Miguel, se a Bíblia retrata ele como um arcanjo, né? A palavra arcângelos significa o principal anjo, mas a gente esquece que angelos, anjo, assim como acontece no hebraico, malar, que significa o mensageiro. Então, quem é Miguel? É o principal mensageiro celestial. É o verbo de Deus, né? É o verbo de Deus. E mesmo em Daniel capítulo 10, que ele é descrito, aqui no capítulo 10, no versículo 13,
ele é chamado, e algumas versões às vezes causam alguma confusão. Na minha, por exemplo, que é uma Almeida Revista Atualizada, diz um dos primeiros príncipes. Quando a gente vai para o hebraico, a expressão é Ahad Hassarim Harishonim, ou seja, é o primeiro dos principais príncipes. Ele é o primeiro. Muda tudo. Né? Porque a palavra errad ou ahad, como aparece aqui, ela pode ser um, mas é interessante que no próprio livro de Daniel ela é consistentemente usada como primeiro. A gente vê isso em Daniel 1:21, a gente vê 12, isso... 1. A gente vê no 9, 1 e 2, no 11, 1, no 7, 1, que está na seção ali já aramaica, mas a gente vê o equivalente aramaico, né? Lembrando que há porções do livro de Daniel que foram escritas em hebraico e porções em aramaico. Fato é, a palavra errad ou ahad, ela pode significar um, mas o sentido aqui é de primeiro, é o primeiro dos principais príncipes. E como Miguel é apresentado no livro de Daniel? Ele é apresentado como um sacerdote. Olha que interessante, ele é descrito como vestindo roupas de linho. Interessante que essa liderança militar de Miguel É sacerdotal. é sacerdotal. Então... Isso mostra como é que ele guerreia, né? Exatamente. Ele guerreia pelo sacrifício. Exatamente, esse é o ponto. Miguel, então, é o sacerdote que comanda as hostes do exército de Deus. A junção delas, as hostes terrestres com as hostes celestiais. Ele é o grande comandante, ele é o Deus guerreiro. Eu acho que esse ponto que você trouxe é lindo e é profundo e merece ser refrisado, né? Porque o guerreiro aparece com vestes sacerdotais. Isso, repito, revela a natureza do seu esforço bélico. Não é uma espada que fere os outros, mas é, curiosamente, uma espada que feriu a si mesmo, como autossacrifício. Porque quando foi que Cristo, de fato, guerreou e venceu e esmagou a cabeça da serpente, que é o principal de todos os inimigos? Na cruz do Calvário. Quando o sacrifício perfeito foi oferecido. Isso é profundo demais, né? Isso, Vinícius, é fantástico, porque o príncipe, ele é apresentado como sacerdote, mas o próprio livro de Daniel, ele é apresentado como sacrifício também. Aqui no capítulo 9, versículo 25, é feita uma referência ao príncipe, o Nagid Mashiach, né? Ou Mashiach Nagid, o príncipe ungido, o príncipe Messias. E depois, é dito no versículo 26, depois das 62 semanas, aqui é um período profético, não vem ao caso aqui o momento, o cumprimento desse período, mas é dito que o Messias, né, o ungido, é morto e já não estará. E a forma passiva do verbo karat, aqui o verbo cortar, tem duas implicações. O pastor Jonatas pode comentar aqui, ver se ele concorda. Porque o verbo karat, ele pode estar conectado à ideia de fazer aliança, de firmar aliança, que ocorre no verso 27, mas a forma passiva dele, ela é usada sempre para dizer, quando alguém sofre o karet, né, no hebraico tem uma forma que é unifal, que é a forma passiva, e aqui ele ocorre dessa forma, ele sofre a ação do cortar, é uma ideia de sofrer maldição, de sofrer a punição. Então, no Pentateuco, de modo especial, quando aparece a expressão que alguém foi eliminado do povo, ou foi cortado do povo, é essa forma que aparece. Ou seja, o eliminado, o cortado, é ser morto, expulso do acampamento. Em alguns contextos, alguns interpretam como ser expulso, mas a interpretação majoritária é que é ser morto. Ou seja, ele sofre uma morte pactual. Ele é excluído da aliança. E Jesus, como Miguel, ele traz a maldição sobre si e ele sofre o que nós deveríamos sofrer, que é a eliminação do pacto, ser cortado, ser eliminado. Então, esse mesmo Miguel que se apresenta como sacerdote e como o defensor dos filhos do seu povo, em referência ao povo de Daniel, ele também se apresenta como um sacrifício. E a vitória vem do sacrifício. E essa natureza diferenciada desse príncipe, ela é confirmada, né, para confirmar que o pastor André está colocando aqui no capítulo de Josué, capítulo 5, quando ele responde, capítulo 5, verso 13, né, lá no finalzinho, você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Essa é a pergunta de Josué, né? E a resposta do príncipe me surpreende. Ele diz assim, não sou nem uma coisa e nem outra. Então eu fico pensando,
é um príncipe, que é um guerreiro que não sabe aonde está. Não, na verdade, o que essa resposta destaca é que a questão aqui não é Israel e Canaã, né? Há um conflito mais amplo, né, por trás de tudo isso. O conflito que Deus se compromete com a verdade. Enquanto Israel, né, permanece fiel a Deus, fiel à aliança, o Senhor vai estar do lado deles, né? Se não vai ser o contrário, né? Ele vai se colocar contra eles. Então, quando a gente vê essa imagem do príncipe do exército do Senhor, mas é israelita, é cananita? Não, ele é do lado da verdade. Há uma dinâmica muito mais complexa e profunda acontecendo nesse texto e na conquista de Canaã, porque aqui nós não estamos lidando com com um genocídio, né? A questão aqui não é um genocídio. Não há nenhuma intenção de destruir aqueles povos pela natureza, pela origem deles. Não, Deus queria trazer justiça à terra e trazer fim ao pecado, né? Naquela circunstância ali. Então, acho que isso confirma essa visão. Existem algumas camadas importantes aqui no que vocês comentaram, em especial quando menciona que Miguel, o grande príncipe, é aquele que batalha as batalhas do povo de Deus. Então, quando a gente vai aqui para o contexto de Josué, especialmente no texto aqui, chave da lição, Josué 10:14, se me permite ler, diz assim, não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. O que me chama a atenção é que se você está do lado do exército de Miguel, o grande príncipe, do lado do anjo do Senhor, do lado de Cristo, você é mais do que vencedor. E agora Josué está diante de Jericó, sem armas, sem uma estratégia militar definida, sem habilidade e experiência no campo de batalha, mas na garantia de que a vitória vem do Senhor. Eu acho que para aquele que está nos assistindo e que está tentando aplicar essa lição para a vida, enfrentando batalhas terríveis em sua vida em vários contextos, essa é uma notícia assim, muito confortante, né? Ou reconfortante. Saber que nas nossas maiores batalhas é Jesus que batalha por nós quando a nossa vida está entregue nas mãos dele, né? Muito lindo isso. E eu vou destacar esse ponto final seu. É Jesus que batalha por nós. Então, esse elemento do conflito que aparece na Bíblia, que é uma tônica das Escrituras, é para revelar exatamente o Evangelho. O Evangelho significa que Deus quem luta e nós somos vitoriosos com Ele, sem lutar. Então, vem o príncipe do exército do Senhor aqui, ao encontro de Josué, para dizer o seguinte: você é meu representante aqui, mas no fim das contas quem está lutando sou eu. Você está lutando contra os cananitas porque eles se colocaram nas mãos do inimigo oculto que vocês não estão vendo, que é Satanás, que quer me atingir, usando esses ímpios aqui, cananitas, para tentar dizimar vocês, porque eu amo vocês. E ele sabe que se ele levanta exércitos contra vocês, ele atinge o meu coração. É por isso que eu vim aqui para dizer: a guerra é minha. Eu luto e venço no lugar de vocês, apenas confie em mim. Sabe que eu estava conversando com vocês aqui e me lembrando de um fato nesse fim de semana que aconteceu. Eu entendi um pouco porque o Deus é guerreiro, né? Pela primeira vez eu tenho um filho de 3 anos, eu vi uma criança, um menino bem maior, eu estava à distância, meu filho estava brincando e ele veio e empurrou meu filho assim. E ele ia bater no meu filho. E quando ele foi empurrar a segunda vez, eu corri de onde eu estava e eu dei um grito. O menino ficou com medo do grito que eu dei. Eu quase que esqueci que eu era pastor, porque quando eu vi um menino grande batendo no meu filho pequeno, eu senti um senso forte de proteção. Aquilo me levou a, entre aspas, guerrear para defender o meu garoto. E foi legal que depois o meu menininho, né, bem falante, foi explicar para a irmã dele o que aconteceu e para as outras pessoas. E ele falou assim: o menino veio me bater, ele queria me bater. Só que meu pai veio igual um leão para me defender. Eu achei muito forte, meu pai veio igual um leão para me defender. E é isso que Deus faz. Ele se levanta, e no Apocalipse é essa imagem mesmo, ele aparece como um leão. Por quê? Porque ele é o defensor, ele é o príncipe do exército que vem para guerrear nossas guerras e vencê-las em nosso lugar. E isso você pode confiar, isso você pode ter segurança. Deus não abandona você quando os meninos malvados e grandolhões da vida vêm empurrar você, vêm bater em você, vêm maltratar você, quando o inimigo usa as circunstâncias pesadas da vida para ferir o seu coração. Porque no fundo, ele quer mesmo é ferir a Deus. E Deus se levanta, Miguel se levanta, como diz Daniel 12, o próprio príncipe do exército,
o grande príncipe, vem para defender você, para lutar em seu lugar e para fazer você vencer com base na vitória dele. É sobre isso que estamos conversando aqui e vamos continuar conversando no próximo bloco. Portanto, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, agradecendo a sua companhia conosco. E uma dica do coração para você, a revista Esperança, edição especial Rodrigo Silva em Descobrindo o Tesouros, ou Descobrindo Tesouros. Olha que legal, um estudo bíblico para crianças. Tem crianças na sua casa? Você tem filhos, crianças, você tem netinhos? Olha aí que coisa, oportunidade legal que você tem de presentear seus filhos, seus netos ou as crianças que você ama com a palavra de Deus. Aqui, as crianças vão poder descobrir verdades bíblicas maravilhosas de um jeito muito divertido e criativo na companhia do Dr. Rodrigo Silva, escavando a verdade aqui. Eu acho que você não pode perder. Então faz o seguinte, manda agora um WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, 12 98244 4449, é o WhatsApp para você preencher um cadastro bem rapidinho e aí a nossa equipe vai mandar de graça para você essa revista como um oferecimento dos Anjos da Esperança. Bom, Pastor Nilson, a gente está falando sobre o grande conflito, que é a grande guerra que está por trás das guerras bíblicas, não é? Deus guerreando em favor do seu povo, assumindo o nosso lugar, guerreando e vencendo em nosso favor, não é isso? Talvez a principal pergunta que as pessoas se fazem nesse contexto do grande conflito, né, da guerra entre o bem e o mal, é como que no céu, num lugar tão perfeito, se manifesta o espírito de rebelião de Lúcifer, né? Que era o anjo ali mais poderoso do céu. E a gente vê que o conflito da terra é apenas um reflexo do que acontece nos bastidores no mundo espiritual. E o que me chama a atenção é que Deus, ele cria seres dotados do livre-arbítrio, e aí entra o tema do livre-arbítrio, que é importante nesse contexto a gente conversar um pouco, e só pode existir amor de verdade quando existe a possibilidade do não amor. Ou seja, a traição é uma arma que a gente só coloca nas mãos das pessoas que a gente ama. Um inimigo seu nunca vai conseguir te trair, nunca vai conseguir te decepcionar, porque você não deu essa arma para ele. Mas Deus, ele ainda assim, sabendo de tudo que aconteceria, ele colocou essa possibilidade da traição. E o que aconteceu no Éden foi exatamente isso que aconteceu no céu também, porque ele criou seres livres, livre-arbítrio. E quando a gente vai para Josué, Josué entende que esse conflito que ele vive ali é um conflito que tem uma dimensão muito maior, uma envergadura muito maior no reino espiritual, né? Então, guerra no céu, guerra na terra, conflito no coração humano também. E não apenas o lugar é improvável para uma guerra acontecer, mas a pessoa também é improvável. O ser, né, que aonde essa guerra começou, com quem essa guerra começou, também é improvável. De acordo com Isaías 14, 12 a 14 e Ezequiel 28, 11 a 19, a Bíblia fala desse ser perfeito, né, modelo de perfeição, que estava como querubim cobridor, mais próximo da presença de Deus, né? E na presença de Deus, ele se levanta, levantando acusações contra Deus. Não é bem assim, Deus não é amor. Ou Deus não é tão justo como ele aparenta ser. E tanto Isaías quanto Ezequiel revelam o que está por trás dessa acusação, né? Na verdade, ele queria o lugar de Deus, ele queria ser Deus, né? E agora, essa acusação de Lúcifer, ela desencadeia o que a Bíblia chama de guerra no céu, né? Onde Apocalipse capítulo 12, você tem a referência ali, né? Onde Apocalipse fala desse momento em que eles são expulsos do céu, né? Agora, uma coisa importante para a gente lembrar é que essa não é uma guerra puramente física, né? É uma guerra de argumentos, né? Porque quem é que luta contra Deus? Deus é o Todo-Poderoso, não há alguém capaz de lutar contra Deus, né? Mas para a gente entender, quem sabe isso, seria interessante a gente pensar na seguinte situação. Imagine que um presidente tem um assessor e esse assessor apareça dizendo que o presidente está cometendo algum crime que ninguém conhece.
as pessoas vão levar a sério o que esse assessor está dizendo. É o assessor mais chegado do presidente. A solução agora do presidente não é encarcerar esse assessor ou até atentar com a vida dele, porque se ele fizer isso, ele vai acabar confirmando, né, as acusações que foram feitas, né? Então, nesse caso, Deus precisa, para que o seu caráter seja limpo, no que a gente no mundo teológico chama de teodiceia, né? A justiça de Deus, que Deus seja justificado, ele precisa lidar com muita sabedoria. E essa guerra não é uma guerra de força bruta. Então, é uma guerra de argumentos, né? E a partir de então, Deus ele permite que essa guerra se desenvolva até certo ponto que a sua sabedoria infinita, que está além da nossa compreensão, entenda que é necessário. E aí, em algum ponto, ele termina essa guerra, né? Mas eu acho que é importante a gente entender também essa questão da natureza da guerra do céu. É muito significativo isso, e a gente vê claramente esse ponto que você está mencionando com o fim da guerra, ou melhor dizendo, com o ponto central da guerra, que é a batalha na cruz do Calvário. Ali a gente vê que, de fato, que é uma guerra de alegações, não é? Porque a alegação de Satanás contra Deus é que Deus não é amor, você mencionou. E toda a história do grande conflito é Deus mostrando o contrário. E a cartada fatal e final de Deus é a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, como ovelha muda no matadouro, Jesus Cristo bradou a mensagem mais poderosa e mais eloquente que alguém poderia pregar. A cruz pode ser resumida em uma frase: Deus é amor. E Jesus falou isso sem palavras ali na cruz. Então, é uma guerra de alegações em que a alegação final de Deus é evidenciada na cruz do Calvário, né? Outra coisa muito curiosa nesse conflito, a gente já mencionou isso no bloco anterior, mas vale a pena reforçar, é que esse é um conflito que tem natureza diferente dos conflitos que a gente acostuma a ver no mundo. No mundo, as guerras do mundo, vence quem permanece vivo e perde quem morre ou quem perde mais soldados, né? Na cruz do Calvário, na guerra cósmica entre Cristo e Satanás, vence quem morreu. Né? Por quê? Porque essa vitória é evidenciada ou evidencia o caráter de Deus, que é amor. Quando ele entrega a sua vida, ele mostra que Satanás é mentiroso e ele é verdadeiro. Então, não há realmente qualquer possibilidade que alguém entenda a natureza das guerras no livro de Josué sem ter em mente esse pano de fundo, né? É uma guerra que acontece nos bastidores, né? Isso é fundamental, né? Em cada etapa dessa guerra, Deus está preocupado em resolver não apenas o problema do pecado, mas também deixar claro para o universo, né, que ele é tanto amor quanto ele é justo, né? Exato. Eu acho que é interessante a gente retomar um ponto que o pastor Jonatas havia comentado, ainda naquela analogia do assessor, né? Por que Deus não executou o juízo naquele exato momento? Porque quando o pecado surgiu no céu, Deus não resolveu a situação ali. Tem uma parábola do próprio Jesus, a parábola do joio e do trigo, que explica muito bem essa questão. Veio um inimigo e semeou o joio no meio da plantação de trigo. E aí, olha o que diz o texto bíblico lá em Mateus capítulo 13, versículo 28 e 29. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? O que Jesus responde aqui na parábola? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, olha a sabedoria divina aqui. Deus deixa que o joio apareça e cresça junto com o trigo, até que seja perfeitamente identificável o que é o joio e o que é o trigo, para então você ir ali, fazer a colheita do trigo e queimar o joio. Então, na sabedoria divina, ele espera para que o pecado siga o seu curso, até que chegue um momento mais apropriado em sua onisciência, a onisciência divina, para resolver da melhor forma possível. E isso acontece aqui na história de Josué, né? A gente vai lembrar que quando Deus fala com Abraão e diz que a terra seria da descendência de Abraão, pertenceria a Abraão, ele disse: mas isso ainda vai demorar um pouco, 400 anos, porque ainda a iniquidade dos cananeus, dos amorreus, dos ferezeus, ainda não está completa. Então, Deus permitiu também em Canaã
que o mal se desenvolvesse. E não foram 40 anos, foram 400 anos, né? Mas chegou um limite tal que Deus diz agora, não, agora é o ponto final. Isso não pode continuar. E na semana que vem a gente vai estudar um pouquinho mais sobre por que Deus chegou nesse ponto, né? Mas é nesse contexto que Deus aparece no livro de Êxodo como esse homem guerreiro, né? Em Êxodo capítulo 15, verso 3, nesse cântico de Moisés, né? Ele diz acerca do Senhor: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, né? Então, Deus ele se levanta em primeiro lugar para guerrear não contra os egípcios, mas contra os deuses egípcios. Mas quem são os deuses egípcios? São demônios, né? Que as pessoas adoram essas divindades, né? Que eram adoradas ali no Egito. Então, cada praga vai combater daquelas divindades, né? Então, é nesse contexto que essa guerra, no contexto de Josué, deveria ser entendida. Se nós lermos Josué apenas da perspectiva literária e histórica, a gente não vai conseguir compreender essa guerra. Acho que um ponto também aí é o seguinte: quando Deus pede para que os cananeus sejam expulsos da terra, e em alguns casos ele pede que haja extermínio ali daquelas pessoas, não é simplesmente porque Deus está privilegiando Israel e está menosprezando as outras nações. Ali há uma questão também de sobrevivência e subsistência de Israel. Aquelas nações, elas não queriam permitir a própria existência de Israel. Ou, também, em outro sentido, a existência ou a convivência com aquelas nações corromperia o Israel de Deus, e isso evitaria ou não permitiria que a promessa de Deus se cumprisse. O que Deus está querendo fazer é o que ele disse a Abraão: em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então Israel precisava possuir aquela geografia, precisava se estabelecer ali, precisava preservar sua vida, porque por meio de Israel o Messias viria no futuro e salvaria toda a humanidade. O objetivo de Satanás com as outras nações ali era ou dizimar Israel, não permitir que Israel existisse, ou corromper Israel, fazendo com que o Messias não tivesse ambiente espiritual para nascer. Então, no fim, quando Deus fala, vai lá e guerreia, expulsa eles da terra, Deus estava pensando na salvação da humanidade. Sim, por favor. Um ponto interessante aqui é que nos textos de Ugarit, Baal também é retratado como um guerreiro, né? Então, em contraste, a Bíblia apresenta o Senhor como o verdadeiro guerreiro, como aquele que luta as verdadeiras batalhas. Eu achei interessante um ponto que o Jonatas colocou, de que essa luta é desproporcional. Deus, ele nem batalharia contra Lúcifer, porque ele é poderoso demais. Satanás não teria chances. Então, Satanás foi num ponto estratégico, ele ataca o caráter de Deus. Eu acho que só para enfatizar novamente esse ponto, porque eu acho bem relevante, porque muitas pessoas têm essa pergunta: por que Deus não destruiu Satanás e permitiu que todo esse mal avançasse na Terra, e por que a minha família está assim hoje, né? É exatamente esse ponto. Deus não poderia destruí-lo, porque senão os argumentos dele fariam sentido na mente dos anjos, dos seres. Nesse ponto que você mencionou, né, de Baal é retratado na iconografia cananita, né, a iconografia do Levante, consistentemente com um braço erguido, né? Ele é o deus da tempestade, então com um raio, e ele é sempre retratado de uma forma militar, né? Um deus guerreiro, como aparece no ciclo de Baal, nos textos de Ugarit, né, Ras Shamra e assim por diante. Mas o que o pastor Vinícius tinha comentado antes do que está por trás, né, esse conflito, tem um exemplo para mim que é fantástico aqui na Bíblia. Hoje eu tenho falado bastante de Daniel, né, mas é que eu acho que o livro de Daniel ilustra muito bem esse embate espiritual que existe por trás. Cósmico. Exatamente. E como isso impacta, né, como Satanás quer impedir, como as hostes inimigas trabalham para que os planos de Deus não aconteçam, e que o povo de Deus não prossiga com a sua obra. Você falou aí de a importância como Jesus sairia do povo de Israel, né? E olha que interessante aqui em Daniel capítulo 6. Daniel 6 e Daniel 9. Ambos os capítulos acontecem no primeiro ano de Dario. Isso é mencionado no capítulo 9, no capítulo 6 simplesmente fala que pareceu bem a Dario, mas a gente sabe que esse Dario, o Medo, ele governou apenas um ano. Então, os dois capítulos falam do mesmo período.
No capítulo 9 de Daniel é dito que Daniel estava orando e ele confessa os pecados do povo de Israel, e é dito que ele vai ao livro de Jeremias e que ele entende que o período que deveria durar as assolações do povo de Israel eram 70 anos. E isso está escrito lá em Jeremias capítulo 29. O texto bem famoso diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Fala que após os 70 anos o povo tinha que fazer o quê? O povo tinha que se converter dos seus pecados, confessá-los e buscar a Deus de todo o coração, em oração. Daniel está vendo o primeiro ano de Dario, aqui é o ano 539, e a gente está já no final da profecia dos 70 anos, e ele começa a orar para o cumprimento dessa promessa. Ou seja, depois dos 70 anos o povo tinha que se arrepender e tinha que orar. O que acontece aqui? No capítulo 6, Satanás, por meio de seus agentes humanos, faz um decreto que ninguém ore. O povo nesse momento era o momento que mais tinha que orar. Mas aí o que Daniel faz? Ele ora com as janelas abertas, para que o povo veja o exemplo, para que a promessa se cumpra. Então Satanás, por meio de seus agentes, tenta interromper o propósito de Deus e trabalha para que criem-se leis para que interrompam o cumprimento da promessa. Mas ainda assim, pelo exemplo de Daniel, ele ora, e a gente sabe que logo depois vem Ciro, e aí você tem o decreto para o retorno, né? E o próprio decreto que os medos e persas aqui, eles fazem com que o rei, né, por influência dos seus agentes ali, os seus presidentes, os sátrapas, esse mesmo decreto se torna a bênção, porque ele faz com que todos reconheçam o Deus de Daniel. Deus é muito bom e Ele está lutando as nossas guerras, vencendo-as e compartilhando sua vitória conosco. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia. Estamos conversando sobre a Palavra de Deus e sobre a história da redenção que se revela num grande conflito cósmico que Deus luta em nosso lugar. Bom, eu quero agradecer a você que faz parte também dessa luta de Deus em salvar pessoas, sendo um anjo da esperança. É isso mesmo, quando você é um anjo da esperança, você contribui para que a mensagem que salva vidas alcance mais pessoas. Muito obrigado pela sua participação. Se você ainda não é um anjo da esperança, você pode ser, entrando em contato com a nossa equipe pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela. Você manda uma mensagem nesse número, que é o WhatsApp, e a nossa equipe vai atender você com muito carinho, já de antemão agradecendo, né, porque você se dispõe a participar dessa guerra santa, vamos chamar assim, que Deus empreende para salvar as pessoas. Pastor Jonatas, falando em guerra santa, o plano original de Deus sempre foi Ele ser o nosso guerreiro e em nosso lugar, não é? É verdade. Em Êxodo capítulo 14, né, verso 13 e 14, especialmente o final do verso 14, né, nós lemos que o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, né? Então, a gente até conversou em algum momento ao longo da nossa jornada no livro esse papel passivo, né, que Israel tem até certo ponto. É ativo, claro, porque eles precisam marchar, eles precisam fazer a parte deles, mas no fim das contas, essas grandes muralhas não seriam transponidas pela força de Israel, né? Era Deus. E aqui, isso fica muito evidente também. Em Êxodo capítulo 23, verso 28, esse é um texto que me chama muita atenção. Nós lemos assim: também enviarei vespas diante de vocês que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Esse texto, eu acho que tem duas coisas importantes. A primeira coisa é que Deus enviaria vespas diante do povo de Israel. Nós não vemos nenhuma vespa vindo no relato de Josué, né? Então é muito provável que essas vespas sejam simplesmente uma imagem para um terror, um pânico. É verdade que em alguns achados arqueológicos na Síria, reis iam para a guerra sendo antecedidos por deuses em formatos de discos alados, né? Não sabemos se exatamente há alguma relação com essa imagem que poderia ser familiar a Israel, mas o fato é que Deus promete a Israel que quando Israel chegasse,
o trabalho já teria sido feito em grande medida, né? Essa é a primeira coisa. O segundo ponto é que, originalmente, o plano de Deus era que as pessoas fossem expulsas da terra e não exterminadas. Eu sei que aqui a gente já está adiantando alguma coisa do próxima semana, mas é algo também que o texto do capítulo 23, verso 28 fala. Então, quando nós olhamos aqui essa circunstância, a gente percebe que esse texto afirma esse compromisso de Deus de lutar literalmente por Israel. Então, o papel do povo era ir, e Deus iria avante deles guerreando, mas isso exigia confiança. Né? Não é fácil marchar ao redor de Jericó desprevenido. Havia a necessidade de confiança. E essa mesma promessa, ela é repetida em Deuteronômio 7, 17, e curiosamente em Josué capítulo 24, verso 12. Né? Eu acho que vale a pena a gente ler, porque Josué capítulo 24, verso 12, Josué vai afirmar a mesma coisa, nessa recapitulação histórica que ele faz nesse momento de renovação da aliança. Josué, capítulo 24, o verso 12. Enviei, diz o Senhor, né, através de Josué, vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Então, a vitória de Israel não era baseada na força do exército de Israel, porque era algo que nem sequer existia, mas sim na atuação direta do Senhor. É claro que Israel teve um exército, teve reis guerreiros, Davi o principal deles, né? Mas a gente vê uma tônica de Deus guerreando fortemente contra o seu povo, e talvez a experiência do Mar Vermelho seja a mais marcante de todas, mostrando como Deus guerreia, né? Veja que o faraó vinha atrás com um exército muito poderoso, as montanhas estavam cercando de um lado e o mar na frente. Não havia como Israel vencer aquela guerra, mas Deus foi lá e feriu o mar, abriu o mar, Israel passou em seco, e depois o mesmo mar que abriu para Israel passar, sepultou os egípcios mortos afogados ali. Ou seja, Deus fez tudo, Israel só presenciou as ações de Deus. E essa é a tônica de Deus ao longo da história, o que nos mostra, e isso aí não é só uma guerra física para a libertação ou salvação da vida física das pessoas, mas isso aí é um grande exemplo da própria experiência da salvação. Não somos nós que guerreamos para vencer o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos e o pecado, e Satanás que influencia ações pecaminosas. Se nós fôssemos lutar, nós perderíamos essa guerra. É Deus que guerreia. O exemplo de Israel também tendo exército lutando mostra um ponto que você destaca também já, que é o livre-arbítrio. Ou seja, nós também participamos de um lado, crendo, nós estamos alistados no exército de Deus, mas no fim das contas, mesmo que nós estejamos juntos aí, orando, né, pedindo a força de Deus, a vitória é de Deus. Né? A gente pode ver vários exemplos na história de Israel de como Deus guerreou, né, como foi essa estratégia. Por exemplo, a história de Jericó, no contexto aí de Josué, em que eles marcham, tocam trombetas, gritam, isso não é estratégia militar. Né? Isso não, você não ia derrubar uma muralha tocando trombeta e no grito, né? Mas é uma forma de demonstração de fé. Deus pediu para fazer isso. Os 300 de Gideão Os também. 300 de Gideão, a questão de Eliseu e o exército sírio, né? Quando o moço, o ajudante de Eliseu fica preocupado quando vê a cidade sitiada, e Eliseu pede para que os olhos dele se abram e ele vê um exército muito maior do que o exército inimigo, que é o exército de Deus, né? Um exército angelical ali protegendo, e Eliseu ora e todo o exército inimigo sírio fica cego de uma vez. E ele conduz... Olha, essa é uma história bem interessante, porque quando ele orienta o exército sírio e leva até o rei de Israel, e aí ele ora para que o exército volte a enxergar, e ele está ali, nas mãos do exército, nas mãos do rei, do exército de Israel. E aí o rei pergunta, o que você quer que a gente faça com eles? Ele falou, não, agora você dá de comer para eles. Vou celebrar um banquete. Então, a ideia de Deus não é destruir, né? O povo, o exército inimigo já havia aprendido a lição nesse episódio. E muitos outros, por exemplo... Senaqueribe, né? Senaqueribe, os 185 mil soldados que são mortos, é quando Senaqueribe, depois de conquistar várias das principais cidades do que seria a região do Reino do Sul, né? A região do Reino de Judá, depois de exterminar Laquis
Ele chega até Jerusalém, cerca, e é interessante porque num dos painéis, aliás, nos painéis não, ele tem os painéis de Laquis, tal, que ele mostra o cerco, mas no prisma de Senaqueribe, nos anais, ele menciona que ele encurralou o rei Ezequias como um pássaro dentro da gaiola, né? E ele não conta, mas a Bíblia conta o que aconteceu. Um anjo veio e matou 185 mil soldados. Isso ele não fala, né? Isso ele não fala. E quando ele retorna, ele é assassinado por um dos seus filhos. Então, E nesse contexto de Isaías, essa história é muito importante, né? Por isso que ela está no centro do livro de Isaías, né? Isaías tem uma grande estrutura quiástica, né? Onde você tem a parte A se relacionando com a parte D e assim sucessivamente, até que você chega nesse centro, onde é exatamente essa narrativa, que é a única narrativa no livro de Isaías, né? Mais longa. Porque naquele momento de Isaías havia muitas perigos, movimentações geopolíticas, e essa história lembra Israel de que eles precisavam depender do Senhor. Aqui a questão é dependência, né? E não é fácil você ficar calmo. Ah, não, mas Deus disse para ele só ficar calmo. Mas quando nós enfrentamos os problemas do dia a dia, né? Não é simples ficar calmo, vencer a ansiedade, né? E confiar que Deus vai, né, abrir uma porta. Um exemplo claro disso tem aqui no livro História da Redenção um texto que me chamou bem a atenção, que diz assim, ó: se os filhos de Israel não tivessem murmurado contra o Senhor, ele não teria permitido que seus inimigos fizessem guerra contra eles. Ou seja, o plano original de Deus, desde o início, era que o povo não precisasse guerrear. O que a gente aprende com isso para a nossa vida prática e para aquele que está nos assistindo? Você está vivendo situações impossíveis, barreiras aparentemente intransponíveis, e a nossa tentação é murmurar, é reclamar. E eu aprendi algo sobre a murmuração muito forte. A murmurar não é uma queixa inocente, é uma semente da incredulidade. Não é só uma reclamação, uma situação ou outra. Quem murmura é porque adquiriu o hábito de murmurar. Israel tem, pelo menos aqui, enumerei 10 situações em que Israel murmura constantemente contra Deus, e por causa da murmuração, eles perdem a bênção completa que Deus havia planejado para eles, né? Todas essas vitórias extraordinárias de Israel, que são vitórias de Deus, elas apontam para a vitória final do povo de Deus. O livro do Apocalipse retrata a última guerra, o Armagedon, nos termos de uma donzela. Veja, é a imagem de uma pessoa frágil, uma donzela que está sendo perseguida por uma besta escarlate, cavalgada por uma mulher impura. Quando você olha para esta guerra, uma besta escarlate, descrito como quase que um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, a ideia é de que não há simetria, há desproporcionalidade total. A donzela não tem como ganhar daquele monstro terrível. E aí o Apocalipse nos mostra o ponto central da última batalha. Quando Miguel, não é? Cristo montado num cavalo branco, um cavaleiro, um príncipe montado num cavalo branco, vem, Apocalipse 19. E ele vem para quê? Para defender a sua noiva, a sua donzela, e aprisionar o dragão no abismo. Mais uma vez, a vitória se concentra no guerreiro, não no povo. O povo simplesmente confia e crê que o Senhor guerreará e vencerá por ele, né? Perfeito. Interessante que no horizonte do grande conflito, as batalhas que Josué está enfrentando ali são de inimigos visíveis, mas as batalhas que a igreja enfrenta hoje são inimigos invisíveis. Muito bom. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, né, potestades, forças espirituais do mal. E isso reforça a teologia do grande conflito, né? Agora, dentro da visão bíblica, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão do lado do inimigo. Ou seja, para cada um anjo que foi expulso do céu, temos pelo menos 2 anjos de Deus, né? Então foi 1/3 dos anjos expulsos do céu. Então o exército do Senhor é muito mais forte, Excelente. numeroso e poderoso. Excelente. e o verbo de Deus, né? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o cavaleiro montado sobre o cavalo branco, que vem com uma espada, ele vem seguido pelos exércitos que há no céu. Apocalipse 19, versículo 14. Então, o que a gente percebe que o mesmo Deus guerreiro do Antigo Testamento é o Deus guerreiro do Novo Testamento. O Deus que ama o seu povo e o Deus que exerce a justiça contra os opressores do seu povo. O mesmo Miguel de Daniel é o guerreiro do Apocalipse. Então, isso responde, eu acho que, às inquietações das pessoas
quanto ao caráter de Deus, né? O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom? Não. É o mesmo. A justiça e a misericórdia caminham juntas desde o começo. Então Deus é um Deus justo, e assim como ele puniu os cananeus, segundo o Apocalipse, no final dos tempos ele vai punir os ímpios. Então não mudou. E ele continua oferecendo, quando ele anuncia o juízo para os ímpios, não é porque ele tem prazer e que ele quer que os ímpios sejam destruídos e lançados no lago de fogo. Não, é porque ele anuncia esse juízo para que haja arrependimento e todos se salvem. Louvado seja Deus pela vitória de Jesus Cristo no grande conflito. Ele luta as nossas guerras e as vence pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Você não precisa ter medo, porque o grande guerreiro celestial, Cristo, o príncipe do exército, está lutando e vencendo em sua vida. Entrega a sua vida completamente ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ele é o grande guerreiro, ele é o general e ele está a postos, com seu braço erguido, porque ele já venceu e ele quer compartilhar com você essa vitória. A vitória de Jesus está disponível para você, a vitória para vencer o pecado, para vencer a você mesmo, para vencer o inimigo e para introduzir você na vida eterna. Esta bênção, essa promessa maravilhosa está na Bíblia? Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.